Bom, olá pessoal, a gente vai dar início à nossa segunda videoaula, tá? Ela é uma sequência da aula anterior sobre os elementos psicomotores. Nós falamos sobre 4 elementos psicomotores e nessa videoaula a gente vai falar sobre mais 4 elementos psicomotores, tá bom? No final dessa aula também terá uma atividade a ser entregue novamente pelo e-mail, tá bom? Bom, desde o nascimento, é o que salta aos olhos ao desenvolvimento infantil é que os movimentos das crianças, dos bebês, eles não apresentam nenhum sentido, né, nenhum significado. Aos poucos, esses movimentos vão perdendo essa questão, né, dos movimentos sem sentidos e vão apresentando a sua expressão dos desejos. Ela se movimenta para expressar tudo aquilo que lhe afeta positivamente ou negativamente. Ela chora por uma insatisfação, ela fica agitada, sorri por uma questão de satisfação. E depois esses movimentos eles ganham uma conotação voltada à linguagem. Os movimentos eles demonstram muito qual é o sentido da criança, né? E ela usa também o corpo para se expressar de maneira não verbal, né? O Vygotsky ele explica um pouco isso sobre a linguagem e o movimento humano, né? Ele começa a reproduzir situações reais, né? Trabalha o jogo de imitações, de faz de conta, e ele começa a abstrair também. Ele consegue pensar, falar sobre o que está ausente, né? Isso só se dá por conta da vivência dos elementos psicomotores. Através da vivência desses elementos psicomotores dentro de um contexto histórico-cultural, a criança é capaz, de forma afetiva, aprender de forma de formal, né, aprender na educação formal e também na educação não formal, todas as questões voltadas ao seu desenvolvimento. Tá bom? Nós falamos na última aula sobre 4 elementos psicomotores, né? Falamos no elemento psicomotor voltado ao equilíbrio, tônus postural, né? Que é o fato de se equilibrar, né? Propriamente dito, né? Andar sobre uma linha, uma corda, um banco. E falamos também do equilíbrio afetivo, né? O equilíbrio muscular, né? Dei até um exemplo de uma criança hiperativa que tem um desequilíbrio na, no seu equilíbrio tônico postural. A tanta ativação nervosa, a criança fica tão agitada que isso atrapalha diretamente as questões voltadas à atenção. Nós falamos bastante sobre a atenção, o equilíbrio e os aspectos do equilíbrio relacionados à atenção. Extremamente importante trabalhar com os pequenos, né? A educação infantil principalmente, crianças até 6, 7 anos, muito trabalho de equilíbrio. Né? Assim você vai desenvolver bastante o nível de atenção dessa criança e com atenção gera desenvolvimento, gera aprendizagem. Sem atenção, a aprendizagem, o desenvolvimento se torna muito mais ineficaz. Tá bom? Nós falamos também sobre a organização espaço-temporal, né? Falamos que ela é dividida em três: a noção de espaço, que é aquela noção fora do jogo, né? Você estar fora do jogo, conseguir observar os espaços, conseguir é, é, ter uma noção de espaço dentro daquela prática. Falamos sobre a orientação espaço-temporal, que não é estar do lado de fora, e sim do lado de dentro do jogo. Então, você, após o processo de ganhar, desenvolver a sua noção espacial, espaço-temporal, você começa a se orientar. Então, não é só olhar, e sim se movimentar no espaço de jogo. Né? Você observar de forma passiva os espaços mais adequados para a prática e, né, de forma ativa, entrando no jogo, você acaba trabalhando a sua orientação espaço-temporal, né, se movimentando dentro da prática sem trombar em ninguém, né, com eficiência. Nós falamos sobre também um terceiro elemento ali da organização espaço-temporal, que é a estruturação espaço-temporal, a terceira fase, que é nomear. A criança vai dar nome: frente, trás, cima, baixo, diagonal direita, diagonal esquerda, diagonal curta, diagonal longa e assim por diante. Né? Nós falamos sobre o esquema corporal, que nada mais é
do que como a pessoa reconhece o próprio corpo, como ela se reconhece, né? E usa esse conhecimento, né, para usar o corpo como instrumento para interagir com o meio, né? Quando a gente fala de conhecer o corpo, é conhecer as partes do corpo, né? Com os pequenos é trabalhar esquema corporal com crianças pequenas, é ensinar partes do corpo, ensinar estruturas corporais, né? As funções do corpo. Nós não paramos, nosso esquema corporal está sempre mudando, estão sempre em aprendizagem. Vocês, por exemplo, no curso de Educação Física, estão ainda desenvolvendo o seu esquema corporal, estudando fisiologia, biomecânica, cinesiologia, anatomia. Você acaba ampliando os seus conhecimentos, ampliando ainda assim cada vez mais o seu esquema corporal, né? E falamos sobre a imagem corporal. Imagem corporal nós falamos rapidinho, que tem a ver ali, né, tem relações ligadas principalmente com uns aspectos afetivos, que a autoestima e o autorrespeito, ou também chamado de autopreservação. A autoestima nada mais é como eu acho que o outro me vê, como eu acho que um outro me reconhece. E o autorrespeito, a autopreservação, é como eu me sinto capaz de. Então, são questões estritamente ligadas a relações socioafetivas, né? Como eu me vejo, como eu me sinto capaz de realizar determinada tarefa e como eu me sinto capaz de me relacionar com outras pessoas, com a tarefa, com a complexidade da tarefa e assim por diante, né? Hoje nós vamos falar de mais 4 elementos psicomotores. A gente vai falar sobre lateralidade, a gente vai falar sobre motricidade fina, a gente vai falar também sobre a motricidade global e por último a gente vai falar sobre o ritmo, né? São os outros 4 elementos psicomotores que estão faltando para completar todos os nossos 8 elementos psicomotores abordados na disciplina. Bom, nosso primeiro elemento psicomotor do dia é a lateralidade, né? A lateralidade, eu trouxe aqui algumas definições de alguns autores para vocês e depois a gente se aprofunda um pouquinho nessa questão, né? Temos aqui uma definição que a lateralidade é a preferência da utilização de uma das partes simétricas do corpo. Ela está em função de um predomínio que outorga a um dos 2 hemisférios a iniciativa da organização do ato motor, no qual desembocará a aprendizagem e a consolidação das praxis. Então está dizendo aqui esse autor que lateralidade é a preferência entre a utilização de uma das partes do corpo. Tem a ver com lateralidade, é um dos aspectos da lateralidade, né? Um outro autor nos traz que é a capacidade de vivenciar os movimentos utilizando-se para isso os 2 lados do corpo, ora o lado direito, ora o lado esquerdo. Por exemplo, a criança destra, mesmo tendo a sua mão direita ocupada, é capaz de realizar uma outra tarefa com a mão esquerda. Então, lateralidade, a gente for pegar na sua essência, nada mais é do que você nomear, você dar nomes, direito e esquerda, a criança ter essa noção, né? A pessoa ter essa noção sobre o lado direito, sobre o lado esquerdo e qual é a sua preferência, qual que é a sua dominância lateral, né? Se a dominância lateral dela é voltada para o hemisfério direito ou é voltada para o lado esquerdo do corpo. Só trabalhar, né, um lado direito e o lado esquerdo com o seu aluno sem a nomeação não é trabalho de lateralidade, é trabalho de esquema corporal, é um outro trabalho. Para você desenvolver lateralidade, você tem que nomear para a direita e para a esquerda, né? Se você somente pedir para o seu aluno, trabalhe o lado dominante, né? Um exemplo, uma aula de basquetebol. Você diz para o seu aluno, só podemos driblar, bater a bola no chão, quicar a bola no chão, com um lado dominante. E depois, com um lado não dominante, você não desenvolveu lateralidade com o seu aluno. Você tem que nomear com ele, né? Eu quero que vocês driblem, quero que vocês batam a bola no chão, quiquem a bola no chão com a mão direita e depois com a mão esquerda. Isso sim é trabalho lateral.
É trabalho de lateralidade. Caso contrário, você só está trabalhando os lados do corpo, né? A dominância lateral, que tem tudo a ver com lateralidade, é uma habilidade, né, desenvolvida voltada à preferência em um dos lados do corpo. É uma dominância cerebral, tá? Isso aí foge ao controle do ambiente, né? Existem questões culturais importantes, principalmente em séculos passados, algumas décadas atrás também, por falta de conhecimento, de contato com conhecimento, algumas pessoas acabaram sofrendo um pouco com essa questão de dominância lateral. Por exemplo, se você pegar na história, né, principalmente as línguas latinas, eles definem como o lado direito como o lado destro e o lado esquerdo como um laço sinistro, fazendo uma relação íntima com o lado do mal, um lado perverso, né? Tinha uma relação muito forte com a religião. Então tudo que você fizesse com o corpo usando o lado esquerdo era errado, né? Não era correto a ser feito. O que isso aconteceu? Isso aconteceu acometendo as pessoas que tinham essa dominância lateral canhota, né, como nós chamamos hoje, é sinistra na época, sendo obrigadas a escrever, a realizar as tarefas do cotidiano com um lado não dominante, com o lado direito, com o destro. E chegava-se ao extremo de amarrar a pessoa, amarrar a mão direita, a mão esquerda dessa pessoa, o lado sinistro dela, para aprender a fazer tudo com o lado direito. Isso era intencional, porém, por falta de conhecimento, por falta de uma questão religiosa, acabava lesando muito essas pessoas por conta de lateralidade. Então, essas pessoas tinham grandes dificuldades com esquema corporal, com corporeidade, com coordenação motora global e fina, por exemplo. Né? Hoje sabe-se que é uma questão cerebral, uma questão da maturação do sistema nervoso, né? E isso, pelo menos, não tem ocorrido mais. Hoje, por exemplo, existem estudos que apontam que você, quando vai trabalhar com uma criança que está definindo ainda a sua dominância lateral, ela não tem ainda uma dominância lateral bem definida, que você não possa entregar a caneta ou o brinquedo, ou seja lá qual objeto for, na mão da criança. Você deve colocar em cima da mesa e pedir para a criança pegar. Se você entregar o brinquedo, o objeto que você propõe, né, que ela vivencie, entregar na mão dela, você pode estar induzindo ela, né, a uma dominância lateral. Então o ideal é que você coloque a bola, o brinquedo, seja lá qual for o objeto, no chão ou em cima da mesa e peça para a criança pegar. Isso é o mais indicado, é o que os autores mais defendem hoje que a gente faça, né, que não haja essa imposição quanto à dominância lateral. Bom, existem 3 tipos de dominância lateral e lateralidade, tá? A primeira nós chamamos de lateralidade homogênea. O que é isso? Lateralidade onde a criança ou adulto tem uma preferência lateral somente por um lado do corpo. Nós temos uma preferência lateral manual, nós temos também a pedal, né? Nós temos a ocular e a auditiva. Então, se a pessoa tem uma dominância lateral, né, auditiva no ouvido direito, no olho direito, né, o membro superior direito, o membro inferior direito, é uma pessoa que tem uma lateralidade homogênea, né? Todas as preferências laterais dessa pessoa se referem somente ao mesmo lado do corpo, tá bom? Temos também a lateralidade cruzada. O que é isso? É uma preferência, né, que cruza. Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma lateralidade cruzada. Eu tenho uma dominância lateral ocular direita. Eu tenho uma lateralidade, uma dominância lateral, né, auditiva esquerda. Então eu tenho uma lateralidade cruzada, né? Sobre membro inferior e membro superior, a minha dominância é destra, é direita, apesar de ter algumas complicações no meu caso. Mas eu tenho uma dominância auditiva esquerda, então a minha dominância lateral é cruzada.
No caso de alguns canhotos, pessoas que têm dominância do membro inferior com a mão esquerda, pode em alguns casos acontecer, eu tenho casos da minha família, que a dominância do membro superior é esquerda e de membro inferior é direita. Né? Pessoas que são canhotas escrevem com a mão esquerda, mas na prática de futebol, por exemplo, tem uma dominância lateral com o membro inferior direito. Né? Então essa também é configurada com uma dominância lateral cruzada. Tá? Ela não implica em grandes complicações, grandes adversidades para essa pessoa voltada à aprendizagem motora, desenvolvimento motor, tá bom? E sim voltada a uma aprendizagem de forma mais geral, né? Um exemplo, a pessoa que tem, no meu caso, a lateralidade, a dominância lateral ocular direita, deve sempre se sentar numa sala de aula, por exemplo, à direita na sala de aula, né? Porque você tem uma dominância lateral esquerda, direita no meu caso, eu tenho o olho esquerdo que vai me auxiliar a ter essa preferência. Então eu tenho uma visão direita, né, lateral, paralela, e uma visão esquerda na diagonal. Se eu sentar ao lado esquerdo da sala, eu vou ter uma preferência, né, visual para fora da sala, do meio para fora da sala. Então o ideal que é, pessoas que têm a dominância ocular direita, sentem-se sempre ao lado direito, né, de uma sala de aula, por exemplo. Geralmente isso acontece de forma involuntária, a pessoa tem essa preferência. Se ela sentar do outro lado, ela vai se sentir um pouco atrapalhada. Pessoas que têm dificuldades de atenção, né, tem qualquer coisa que distrai essa pessoa, tira a atenção dessa pessoa. Deve sempre sentar com o seu ouvido dominante voltado para a sala de aula, para o objeto de estudo. No meu caso, o meu ouvido dominante é o esquerdo. Eu devo sempre sentar ao lado direito da sala, que a minha dominância auditiva é a esquerda e eu vou ter uma melhor atenção. Se uma criança, por exemplo, até mesmo um adulto, com dificuldade de atenção, sentar próximo à janela, com o seu ouvido dominante voltado para essa janela, a chance dela perder a atenção, perder o foco durante a aula é muito grande. Então é importante a gente se atentar até mesmo numa roda de conversa, até mesmo na posição que a criança vai sentar na hora de ouvir as instruções do professor de educação física. Eu tenho alguns alunos na minha aula, quando eu faço a roda, ele já sabe aonde ele tem que ficar na roda. Né? São crianças que têm problema de atenção e essa criança eu vou identificar qual que é a dominância lateral dela, se é cruzada, se é homogênea. Aquela criança que não tem dificuldade de atenção, você não precisa nem se atentar muito a isso. Como que eu posso identificar a dominância ocular dessa criança? Você pode pegar, né, um tubo, alguma coisa circular e pedir para ela olhar dentro desse tubo. Ela vai olhar sempre com o olho dominante. Ela nunca vai olhar com o olho não dominante. Ela vai procurar olhar com o olho dominante. E no caso, né, do ouvido é muito fácil. Você pega o celular e pede para atender o celular. Ela vai sempre atender. Né? Ou ouvir, coloca uma música baixinha para tocar, sempre vai colocar no lado dominante. Ela nunca vai colocar no lado dominante. No meu caso, por exemplo, se eu atender o celular, né, no ouvido direito, eu vou ter grandes dificuldades. Se eu tiver com a mão esquerda ocupada, tenho certeza que eu vou me desdobrar para colocar o meu celular no ouvido dominante. Então isso é uma maneira bacana, muito fácil de você identificar qual que é a preferência lateral, tanto ocular quanto auditiva. Nós temos um grupo de pessoas, seleto de pessoas, que tem uma dominância que a gente chama de ambidestria. Né? Ela tem uma habilidade de, né, trabalhar os dois lados do corpo da mesma maneira, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Isso pouco acontece na questão auditiva e ocular, e sim dominância lateral de membros superiores e inferiores. Essas pessoas sim podem ter problemas de aprendizagem motora por essa confusão entre os hemisférios cerebrais. Pode gerar uma confusão, sim, em alguns casos de pessoas com ambidestria na aprendizagem motora. A gente vai tratar isso na última sessão, nossa última aula com distúrbios psicomotores, tá bom? Professor, mas tem casos de grandes atletas que trabalham os dois lados do corpo da mesma maneira. Ela não é ambidestra. Né? Você pegar atletas do basquete, por exemplo, que arremessam
com a mão direita tão bem quanto com a mão esquerda, conseguem arremessar com as duas mãos com muita eficiência. Essa pessoa muitas vezes ela não é ambidestra, isso é treino. Ela conseguiu treinar a exaustão até que o seu lado não dominante fosse tão efetivo quanto o lado dominante. Não é ambidestria. A pessoa tem uma prática, ela tem uma vivência boa com um lado não dominante do corpo. A ambidestria é natural. Tá? A pessoa tem a facilidade de fazer qualquer tipo de atividade com treino ou sem treino com os dois hemisférios do corpo. Tá bom? Eu acho que é isso que eu tenho para falar sobre lateralidade. É um tema muito complexo, muito grande. Daria talvez uma aula inteira para falar só sobre lateralidade, mas basicamente é isso. Bom, nosso segundo elemento psicomotor do dia é a motricidade fina, também chamada de praxia fina. E você também pode encontrar na literatura o termo coordenação motora fina ou refinada, tá bom? A diferença entre a coordenação motora global e a fina é que a fina existe o pinçamento, existe o trabalho de pinças de membros superiores, né? O ato de agarrar uma bola, né? Pegar uma bola de basquete, segurar a bola de basquete, jogar para alguém, né? O ato de você escrever, né? De cortar algo com uma tesoura, né? É um ato voltado à praxia fina, coordenação motora fina ou à motricidade fina, tá bom? Tem total relação com a coordenação viso-manual, que a gente chama, né? Que é muito comum, né, na atividade do homem, principalmente por uma evolução natural, né? Atua no ato de pegar um objeto e lançar, por exemplo, né? No jogo de queimada, no handball, no basquetebol, até mesmo no futebol. Quando a gente fala de coordenação motora fina, a gente pensa muito em membros superiores, mas existe também uma coordenação motora fina a pedal, né? um pouco menos de ênfase. Ela se compõe em três componentes. Primeiro, o objeto, tá? Segundo é o olho e o terceiro é a mão. Por que o olho entra nessa questão? É muito comum pessoas que praticam um determinado esporte, como voleibol, por exemplo, e ficam um bom tempo sem jogar voleibol. Quando essa pessoa retorna para a prática, tem dificuldades em achar o tempo de bola, como a gente chama, né? A coordenação motora fina, a viso manual, tem total relação com isso, sobre a percepção, né, do objeto que você propõe a prática, a atuação do sistema nervoso sensorial e nervoso e a organização motora para intervir dentro dessa prática, né? É um processo que exige muito os nossos sentidos, principalmente a nossa visão, né? Qualquer atividade que você levar para os seus alunos, onde você trabalhe essa questão do agarrar, né? Do jogar a bola, do empurrar numa luta, numa arte marcial, por exemplo, no puxar, são todos trabalhos de coordenação motora fina, que tem relação íntima com a pinçamento de dedos, né? Atividades com diferentes bolas de tamanhos diferentes na mesma prática são bastante adequadas, com peso diferente, com tamanhos diferentes, com aspereza diferente, trabalham bastante a coordenação motora fina. Crianças na fase de escolarização, estão começando a sua fase escolar, são crianças que devem ter uma atenção muito grande por parte do professor em desenvolver esse elemento psicomotor, esse tipo de prática. Quanto mais você desenvolver a praxia fina dessas crianças, melhor. Brinquedos onde a criança tem que pegar um objeto de determinada forma e colocar esse objeto no encaixe, né? Quadrado no quadrado, redondo no redondo, a estrelinha dentro da estrelinha, é um trabalho bacana para desenvolver praxia fina, né? O ato de escrever, o ato de desenhar, rabiscar, né, pintar, também é um ato bacana para desenvolver esse tipo de elemento psicomotor. E o brincar com objetos pequenos, com bolas pequenas, também é uma situação muito bacana para trabalhar
a motricidade fina. Na educação física, é um dos elementos que nós temos maior dificuldade de aplicar, de trabalhar de forma intencional. Geralmente qualquer prática que você leva com bola, dependendo da prática, ela tem uma grande, um grande desenvolvimento de motricidade fina, mas muitas vezes isso é subjugado pelo professor. É um currículo oculto, ele nem pensou em trabalhar isso, ele pensou em trabalhar um outro tipo de prática e a coordenação motora fina acabou indo junto com os demais objetivos. Bom, a motricidade global, ou apraxia global, ou a coordenação motora global, né, ela é bem simplista, a gente não tem muito o que falar sobre ela. É um conhecimento total, né, da criança quanto ao seu corpo de forma bem geral, né? A capacidade que ela tem de se deslocar, de gesticular, as atitudes que ela tem, né? A capacidade que ela tem de aprender mais rápido ou com mais morosidade, a capacidade que ela tem de compreender melhor as coisas, né? A capacidade que ela tem até de relaxamento corporal também tem a ver com a motricidade global, a coordenação motora global, né? É, é, um, é um tema bastante bastante discutido na educação física, né, como proposta de conteúdo, de objetivo, né? Muitos professores colocam em seus objetivos, como objetivo principal, desenvolver a coordenação motora global dos alunos. Bem, se você parar a pensar, quase todas as práticas de educação física, seja ela na educação formal, no ambiente escolar ou não formal, clubes e academias, acabam trabalhando de forma indireta a coordenação motora global, né? É um elemento psicomotor importante, porém não cabe tanto ao professor se preocupar tanto em estabelecer objetivos para a coordenação motora global, se tudo que você vai trabalhar acaba indiretamente trabalhando, desenvolvendo esse elemento psicomotor. Se você vai trabalhar orientação espaço-temporal, você acaba abrangindo também a motricidade global. Se você vai trabalhar lateralidade, se você vai trabalhar esquema corporal, você acaba englobando também dentro desse rol a motricidade global. Bom, então toda vez que você se propõe a trabalhar de forma genérica, de forma ampla, de forma global, o seu aluno dentro de uma prática esportiva ou qualquer outro tipo de prática, como ginástica, danças e lutas, você acaba indiretamente trabalhando sim a coordenação motora global, a motricidade global. Bom, o ritmo, né, é um elemento psicomotor extremamente importante e muitas vezes esquecido, negligenciado pelos professores, né? Que a gente tem que entender que o ritmo ele é constante, ele é natural, né? No ser humano, é o fluir natural da, da, da nossa vida. Nós temos alguns tipos de ritmo, né? Nós temos um ritmo chamado de ritmo vital, né? Ele é subordinado ao nosso ritmo biológico, às questões fisiológicas do nosso corpo, do nosso organismo. Cada um tem um ritmo, por exemplo, ao acordar. Tem pessoas que acordam, né, e já levantam e já vão trabalhar de forma muito agitada, muito natural. Né? O ritmo vital dessa pessoa funciona dessa maneira. Tem pessoas que, né, acordam minutos depois que levantam da cama, levam um bom tempo para poder se reorganizar e começar a tocar as suas questões voltadas ao cotidiano. Então esse ritmo nós chamamos de ritmo vital. Ele está subordinado diretamente ao biológico, cara. É o biológico que rege, né, esse nosso ritmo. Né? Temos um outro tipo de ritmo que é o ritmo ultradiano. Né? Ele é um ritmo também biológico. Né? Seria um ritmo das nossas funções
do corpo, como as funções das nossas células cerebrais, as funções, né, voltadas aos nossos músculos lisos, né, os músculos cardíacos, voltados ao coração, e a nossa frequência respiratória também, os nossos pulmões, né. Temos um ritmo chamado circadiano, né, um ritmo relacionado ao nosso sono, relacionado ao nosso metabolismo, à nossa fome, à nossa sede, né, à nossa temperatura corporal. Cada um tem um ritmo, cada um tem um ritmo circadiano diferente do outro, né? Temos um ritmo chamado de infradiano, que é o ritmo relacionado às modificações constantes, periódicas, que o nosso organismo sofre, né? Ritmos voltado à nossa disciplina, como a aprendizagem motora. Algumas pessoas conseguem aprender, né, muito mais rápido do que outras, porque elas conseguem alterar as suas funções internas, conseguem, né, essas mudanças com mais facilidade do que outras pessoas. Pessoas com dificuldades de aprendizagem, com dificuldades de se manter atentas, tem a ver com o ritmo infradiano. E o nosso ritmo psicológico, né, que ele não é só educativo, né, tem muito a ver com a atenção. Nesse sentido, as atividades que você pode praticar com essa criança voltada ao ritmo psicológico voltados à ludicidade, à descontração, à confiança, né? A transformar o corpo como algo de forma afetiva, de interação com o meio. Tudo bem? Qual que é a dificuldade de trabalhar com o ritmo? Você deve levar a criança a uma consciência, né, que o seu corpo tem um ritmo próprio, né, que ele é um instrumento do ritmo também. Apesar de ter o ritmo próprio, ele pode ser trabalhado, né? Ele pode ser trabalhado de forma rítmica, harmoniosa e de modo econômico também, né? Quando melhor for a sua rítmica, melhor vai ser a economia de energia dentro da prática, por exemplo. É... Bom, qual que é os objetivos de se trabalhar o ritmo? Por que se trabalhar o ritmo? Primeiro, ele aumenta e ajuda bastante o conhecimento do corpo. Então, se você analisar rapidinho, você vai conseguir identificar que os elementos psicomotores, eles conversam entre si. Dificilmente você consegue isolar somente um elemento psicomotor numa atividade, por exemplo. Então, eu quero trabalhar ritmo. Eu vou trabalhar indiretamente também o esquema corporal. Vou trabalhar também o conhecimento que essa pessoa tem quanto ao seu corpo, né? Vou favorecer a estabilidade do esquema corporal. Vou consolidar tudo aquilo que ele estava aprendendo voltado à sua consciência corporal, ao seu esquema corporal. Vou desenvolver também relações voltadas à linguagem, né? Porque o ritmo, a expressão corporal através do ritmo também é uma forma de se expressar não verbalmente. Tem pessoas que expressam muito bem com o corpo e têm dificuldade de se expressar de forma verbal, por exemplo, né? Ela possibilita o manejo de mobilidade e expressão, auxiliando na coordenação motora, tanto global quanto a coordenação motora fina, né? A falta de rítmica, as pessoas que têm dificuldade de ritmos, principalmente com crianças, essa criança vai ter dificuldades em ler, por exemplo, que ler também é um ato rítmico, né? Ela vai ter dificuldade na leitura, ela vai ler de forma silabada, ela vai pontuar muitas vezes a entonação de forma inadequada, porque ela não tem um ritmo cadenciado na sua leitura. Ela vai ter dificuldades também em práticas motoras como corrida. Correr é um ato rítmico, né? Pessoas que têm dificuldades com ritmo têm dificuldades também com habilidades motoras básicas, simples. Ela perde a passada durante a corrida, ela tem dificuldades em manter o mesmo ritmo. Por exemplo, pular corda. Pular corda é um ato extremamente rítmico. Você tem que entrar no ritmo do que o ambiente está te proporcionando. A corda não vai bater no ritmo que a pessoa quer, e a pessoa vai ter que entrar no ritmo da corda. Pular corda, na minha opinião, é uma das atividades mais ricas, mais importantes para o desenvolvimento da rítmica, principalmente se ela for aliada à música, né? Existem brincadeiras de pular corda com músicas, onde a pessoa vai ter que entrar no ritmo que o ambiente está propondo a ela, né? Como eu já falei, dificilmente você consegue dissociar
um elemento psicomotor do outro. Ao trabalhar um elemento psicomotor, outros elementos psicomotores estarão também sendo trabalhados. O que vale é o quê? É o foco, né? Você vai focar onde? Eu quero focar em ritmo. Então você vai trabalhar ritmo com seus alunos. Mas indiretamente você vai trabalhar a imagem corporal, você vai trabalhar a expressão dessa pessoa voltada à imagem corporal, você vai trabalhar também a orientação espaço-temporal dessa pessoa, principalmente a noção espaço-temporal, né? Na hora de entrar na corda, por exemplo. A orientação espaço-temporal, se for uma atividade voltada à dança, né? Tudo isso acaba entrando no pacote tudo. Tudo bem? Bom, eu deixei para vocês uma atividade, né? Está na nossa pré-aula da unidade 9, desculpa, da unidade 3, a sessão número 1 da unidade 3, seria a nossa aula 9. Tem uma atividade para vocês lá, é só entrar na pré-aula que vocês terão todas as orientações. Ela é muito semelhante à atividade da aula passada, que é desenvolver duas atividades lúdicas, atividades, né, que levam prazer para a criança e não exercícios físicos. Eu quero brincadeiras, jogos, atividades que, né, tenham o lúdico, né, tenham ali a diversão junto, para desenvolver os 4 elementos psicomotores que nós abordamos nessa unidade, né, que é a lateralidade, a motricidade fina, a motricidade global e o ritmo. Então você vai desenvolver 2 atividades para cada elemento psicomotor que nós abordamos nessa unidade de hoje. Tudo bem? Bom, eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvidas. Eu acho que por hoje só. Semana que vem eu vou postar mais uma aula, né, voltada à nossa disciplina. E até lá, até mais.